Boa noite a todos. Agradecidos a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, a direção da casa pelo convite, a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. É sempre uma alegria retornar nesta casa e poder divulgar um pouquinho, relembrar o Evangelho de Jesus, os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Agradecer a Deus também a oportunidade de, nesta encarnação, a gente tem a chance de, a oportunidade de ser espírita, porque a doutrina nos ensina muitas coisas, nos explica muitas coisas, inclusive essa mensagem inicial daria uma palestra só sobre isso, de que forma que nós adoecemos através dos nossos sentimentos, e a medicina tem chegado cada vez mais próximo dessa questão, de como que a gente adoece. Eles falam pelo emocional, mas a gente sabe que tem a parte espiritual, a questão de culpa, a questão de mágoas, a questão de iras, tristezas, rancores. Isso tudo, André Luiz traz seus ensinamentos, isso tudo é vibração. A gente vai falar um pouco sobre isso também na conversa de hoje. É tudo vibração. E as nossas células, compostas por água, por estruturas que vibram, acabam vibrando nessa sintonia de tristeza, de mágoa, de raiva, de desejo de vingança. E é aí que a gente acaba adoecendo. Então nós vemos hoje, por exemplo, um aumento muito grande de casos de câncer, inclusive em pessoas jovens, sem os fatores de risco que eles dizem, Então pessoas não tabagistas, sem casos na família, não obesas, não sedentárias, tendo câncer de intestino, câncer de mama e outros tipos. Então realmente é a fase de transição planetária que nós vivemos e que nós temos que realmente nos acertar conosco mesmo, como foi dito, auto-perdão, e que a gente, através dessa avaliação, consiga a cura de todos esses pensamentos que a gente carrega, esses sentimentos que a gente carrega ainda. Bom, mas hoje a gente traz para a reflexão uma mensagem de Jesus que está nos Evangelhos de Mateus e Lucas. E é sempre bom a gente relembrar o Evangelho, inclusive o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. É sempre bom a gente reler, porque a gente acha que sabe muita coisa, como foi dito no início. A gente tem a oportunidade de sempre aprender. E cada vez que a gente lê o Evangelho, a gente pode estar vivenciando situações que naquele momento aqui eles não servem para nós. E em outro momento a gente lê e parece que é para a gente, para a gente que Jesus está falando. Então é sempre bom a gente ler. O Evangelho é o nosso abrigo, é o nosso roteiro, onde Jesus nos pega no colo, nos fortalece. Então hoje a gente traz esse texto de Mateus e Lucas sobre os olhos, se seus olhos forem bons. Então Jesus diz assim em Mateus: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. E em Lucas, ele diz: a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será venenoso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumbria com seu resplendor. Isso está no Evangelho de Lucas. Então aqui é claro, e isso é a doutrina espírita que nos traz, o entendimento de muitas passagens do Evangelho.
Então aqui é claro que Jesus não está se referindo ao olho físico, né? Se tiver uma boa visão, se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo será luz. Não é a parte física, né? Até porque muitos de nós temos uma boa visão, enxergamos muito bem para a parte material, porém para a parte espiritual somos cegos. Enquanto outros irmãos já nasceram sem a visão física, porém espiritualmente enxergam muito bem, muito melhor que nós. Então, esse Evangelho nos traz muitas reflexões. Então, como a importância de cuidar da nossa vista espiritual. Claro que a gente vai enxergar pelo corpo, né, pelos olhos físicos, mas como nós lidamos com tudo isso pela parte espiritual. A importância de sermos luz, e aí nós vamos entender o que é ser luz, né, como Jesus quis nos ensinar. E também o magnetismo no olhar, permitir refletir o Criador em nós. Então, mais para frente a gente vai ver isso também. Então, nós temos outras passagens nos Evangelhos que tratam sobre esse assunto. Como em Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16, Jesus diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, que dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, a importância de nós sermos luz, né? O que é ser luz? Mais pra frente a gente vai ver, mas é ser bondade, ser justiça, ser amor, ser carinhoso, tudo que Jesus nos ensina a ser. Né? Então, através de bons olhos, através de a gente tentar enxergar realmente o que nós estamos fazendo aqui encarnados, tentar enxergar o lado bom das coisas, como foi dito, diante de uma doença do corpo físico, nós temos opções de lidar com ela. Né? Nós podemos questionar: por que comigo? Por que Deus está fazendo isso comigo? Né? Eu sou uma pessoa tão boa, por que Deus está fazendo isso, está me castigando? Eu posso ficar murmurando, ou eu posso entender que esse é um processo de aprendizado. Né? O corpo, esse corpo que a gente tem, ele é finito, a gente vai deixar aqui. Então toda dor, toda doença vai ficar aqui também. Ela serve para a gente aparar as arestas das imperfeições espirituais. Né? Então isso é ter bons olhos, de ver até as dificuldades que Deus quer nos ensinar. Né? Então, se a gente conseguir ser luz, os nossos irmãos, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a nosso Pai. Né? Então veja, que a gente consiga ser tão bom, tão luz, né? Que os nossos irmãos possam ver Deus em nós, ou em nossas obras. A gente vai chegar nesse ponto, né, de ser assim. Talvez muitos estejam, né, muitos estamos caminhando para isso. Mas vai chegar um momento que a gente vai, através das nossas obras, ou até mesmo pela nossa presença, as pessoas vão ver Deus em nós. Né? Então a gente vai ter aquele olhar que acalma os nossos irmãos, que tranquiliza as situações, que acalenta, que acolhe. Não aquele olhar de quando a gente chega, todo mundo fala: vixe, chegou, pesou o clima, fechou o tempo. Né? Aquele olhar sombrio, de acusação. Né? Em Tessalonicenses, Paulo escreve: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite e das trevas. Em Efésios, ele escreve: porque outra hora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Então é mais uma prova, né, que a doutrina espírita
Espírito nos ensina da evolução espiritual. Em algum momento nós somos trevas, nós somos bem ignorantes, bem simples, né? Estamos caminhando para a luz. Então, outrora eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Né? Então, eu quero dizer que o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, é nisso que a gente tem que trabalhar. É isso que a doutrina nos ensina. Diferentemente das nossas irmãs, outras religiões, que ensinam que a gente é salvo apenas pela fé, ou que a gente é salvo por outras pessoas. Né? A doutrina nos ensina que a gente é responsável pelo nosso caminho, pela nossa trajetória. É sempre amparado por Deus, por Jesus, pelos Espíritos amigos que todos nós temos, nossos anjos de guarda, né, como se diz. Tantos amigos, parentes que já retornaram ao plano espiritual, que de lá nos inspiram, nos ajudam. Nós não estamos sós. Né? Por vezes, na correria do dia a dia, a gente se sente solitário, né? A gente acha que não vai ter jeito, que o mundo não tem mais jeito, né? Que o ser humano não tem mais jeito. Mas não, a gente esquece às vezes que nós não estamos à deriva. Né? Jesus, o nosso governador planetário, Ele está conosco, Ele não nos abandona. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Então, diante de, como foi dito, de todos os problemas que a gente enfrenta, todas as dificuldades que nós temos, é importante trazer à luz o que é revelar, né, enxergar, porque a gente só se aprimora se a gente sabe onde a gente precisa melhorar. Né? Se a gente se acha perfeito, como foi dito, sempre o outro é o problema. Eu só errei porque o outro fez tal coisa. Eu só discuti porque o outro começou. Eu só briguei porque o outro começou. Né? A gente sempre acha que o problema é do outro. Né? Mas nós temos os nossos defeitos. Sinto dizer isso. Né? Mas nós somos imperfeitos. Então é importante que a gente traga à luz todas as imperfeições para que a gente possa combater. E se a gente for fazer como que se fala aquele quando uma empresa faz uma dinâmica. Se a gente for fazer uma dinâmica, como eu já participei em algumas, se a gente pensar para pedir para as pessoas falarem 3 virtudes e 3 defeitos, a maior dificuldade é a gente achar defeito na gente. Né? Qual que é o defeito nas entrevistas de emprego que o pessoal fala? Eu sou perfeccionista, eu sou rigoroso, eu sou pontual. Isso não é defeito. Né? Agora, quem se assume orgulhoso, quem se assume vaidoso, quem se assume egoísta, quem se assume narcisista, quem se assume? Né? Intolerante, impaciente, arrogante, quem se assume assim? Então a gente tem essa dificuldade de reconhecer que a gente é assim. Né? O outro é orgulhoso, o outro é mentiroso, o outro é fofoqueiro, o outro faz intriga. Eu não, eu sou perfeito. Então enquanto a gente não trouxer as nossas imperfeições à luz, não enxergar, a gente vai continuar patinando. Né? Para trás a gente não vai, a gente sabe. A doutrina espírita nos ensina também, ninguém regride. A gente continua estacionado. Né? Sendo que existem muitas moradas na casa do Pai, muitos mundos mais evoluídos para a gente poder habitar, para a gente poder aprender coisas novas, que essa nossa armadura nos impede, e a gente fica apegado
a isso, né? Ao corpo, ao sofrimento, à doença, às coisas materiais. Ser luz, então, é brilhar o que há de bom em nós, né? Refletir o Criador em nós. Então, ser luz é realmente a gente tentar buscar a nossa essência. Qual que é a nossa essência? Quem que manda na gente é o corpo ou é o espírito? Então, na questão 88 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos têm forma determinada? E a espiritualidade responde: para vós não, para nós sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Então, essa é a nossa essência. Nós, como espírito, somos luz. É como ele diz aqui para a gente poder entender, né? Muitas coisas os espíritos querem nos ensinar, mas a nossa linguagem é limitada, nossa compreensão é limitada. Eu não tenho como explicar muita coisa. Mas é isso, a gente é uma chama. Essa é a essência, né? Então, à medida que a gente expande essa luz, à medida que a gente busca essa essência espiritual, que a gente consegue ser mais bondoso, mais justo, mais caridoso, a gente se conecta melhor com a divindade, né? Se conectando melhor com a divindade, nosso irmão vai ver a divindade em nossas obras. E tem aquele ditado que diz que os olhos são o espelho da alma, né? Então, realmente existe, como eu disse anteriormente, um magnetismo no olhar, né? Como eu disse, existem pessoas que quando chegam, a gente se sente mais tranquilo, né? Pelo olhar da pessoa, tranquiliza a gente fica mais calmo, mais seguro, fala: agora está tudo certo, né? Tal pessoa chegou, está tudo tranquilo, né? Então, é um olhar, um magnetismo, uma pessoa bondosa que pelo menos está tentando, né, caminhar o caminho correto. Ao mesmo tempo, nós temos aquelas pessoas com um olhar sombrio, né, que quando chega a gente já fica, né, fala: nossa, mudou a energia aqui, né, pesou um pouquinho. Então, o que a gente lembra disso, né? Se a luz que está dentro de você são trevas, tremendas trevas são. Então, é isso que Jesus quis dizer, né? Que a gente tenha realmente esse olhar acolhedor, né? Olhar de tranquilidade, de serenidade, sabendo que apesar de todas as dificuldades, Deus está conosco, né? Todos nós. Essas passagens do Evangelho nos lembram da importância de se ter bons olhos, né, para a nossa vida e bons olhos para os nossos irmãos. Como foi dito também no começo, hoje a gente ouve muitas pessoas falarem que está difícil lidar com as pessoas, né? A gente sempre fala isso, está difícil lidar com as pessoas. E realmente hoje está difícil. A gente quase não consegue conversar, né? A gente não consegue conversar. Se você entra num assunto, às vezes acaba tendo discussão, né? A gente não consegue mais trocar informações. Eu penso assim, você pensa assado, ótimo, né? Eu posso aprender com o seu ponto de vista, você pode aprender com o meu ponto de vista. Mas hoje a gente quer o quê? A gente quer impor. Eu quero impor a minha verdade, eu quero impor que você tem que aceitar o que eu estou falando. Se você não aceitar o que eu estou falando, eu não quero mais conversa com você, né? Então, isso existe dentro da própria família, dentro do ambiente de trabalho, né? Dentro das casas espíritas, das igrejas, todo lugar que a gente tem esse problema, né? Então, cabe a nós, se a gente se diz cristão, a gente tem que seguir o exemplo do Mestre, né? Jesus é o nosso Mestre, é o nosso guia. A gente tem que seguir o exemplo dele, né? Jesus discutia com as pessoas, Jesus julgava as pessoas, né? Jesus queria impor a verdade dele, tanto que ele acabou sendo crucificado, né? E os apóstolos insistiam para ele que ele se impusesse, né? Ele falava: meu reino não é deste mundo. Então, a prática da caridade, o amor ao próximo, amar os nossos inimigos, né? É isso que ele ensinava para a gente. Não
Os samaritanos não eram tão aceitos pelos judeus, eram, vamos dizer assim, inimigos, entre aspas, dos judeus. Jesus fez uma parábola, né, sobre o bom samaritano, a mulher do poço. Tantos exemplos que Jesus mostrou para a gente a importância da diferença, de aceitar a diferença de todos nós, né? Então, não é porque a gente é cristão que a gente está com a razão, e o muçulmano está errado, e o judeu está errado, e o budista está errado, o xiita está errado, né? Todos nós estamos seguindo, né, ensinamentos e todos levam a Deus, desde que praticados com amor, né, que todos ensinam basicamente isso, é que a gente acaba deturpando, né, a gente acaba modificando. Então, sobre isso, né, da gente poder ver com bons olhos nossos irmãos, nós vemos em Mateus que Jesus diz assim: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão, né? Então é isso que Jesus ensina. A gente tem uma trave no nosso olho e quer ver reparar o cisco do olho do irmão. A partir do momento que a gente tira a trave do nosso olho, a gente consegue ver o cisco e consegue ter empatia, né? Uma palavra muito usada, empatia, mas é uma palavra muito difícil de se fazer, né? De ter empatia, porque empatia é a gente tentar se colocar no lugar da pessoa, mas com todas as condições da pessoa, né? Geralmente a gente fala assim: ah, mas se fosse eu no lugar de tal pessoa, eu faria tal coisa. Então não é empatia, porque a gente está usando a nossa história, a nossa vivência, para tentar se colocar no lugar de outra pessoa. E aí não dá certo, né? A gente só vai saber tentar ter empatia passando por que a pessoa passa, né? Então quando a gente passa por um problema de saúde sério, a gente entende que dói, que dá medo, que eu não quero ficar no hospital, né? Quando é o outro, a gente fala assim: não, mas não dá nada. Qual que é o problema de estar no hospital? Qual que é o problema de tomar um soro? Qual que é o problema? Enfim, né? Agora explicar para o soro. Então, assim, a gente está de fora, a gente nunca passou. Aí quando é com a gente, aí a gente chora, né? Aí com a gente o nosso sofrimento é grande. O nosso sofrimento é o maior do mundo. Quando a gente está de fora é fácil falar. Tá certo que a gente fala às vezes que é ajudar, né? Mas às vezes a pessoa não quer lição de moral, ela não quer isso. Ela quer ser acolhida, ela quer ser compreendida, ela quer ser ajudada, né? Não que a gente vá lá e fique falando: isso aí não é nada, você está exagerando, né? Não é com a gente. Então, empatia, tirar a trave do olho e ter empatia, não é fácil. É uma prática. A gente tem que praticar diariamente. Assim como todas as virtudes que Jesus nos ensina, também a gente tem que praticar diariamente. A caridade, o amor ao próximo, né? O amor aos inimigos. Então, os atos dos homens nos dizem a espiritualidade. A maneira de ver e julgar as coisas não sempre em relação direta com a sua moral. As facetas de um mesmo acontecimento assumem proporções diversas, consoante a natureza dos olhos espirituais que as observam. Então, o mesmo fato, por isso que a gente tem divergência de entendimento, porque está diretamente relacionado à moral e à nossa evolução espiritual. Então, espíritos mais evoluídos, eles enxergam situações de uma outra forma, diferente da gente, né? Espíritos evoluídos não julgam, não condenam, né? A gente enxerga de outra forma as coisas, né? A gente quer ir a julgar, quer condenar, quer ter a razão, como eu disse. Então, a forma de ver diretamente a evolução espiritual. Então, quanto mais a gente se esforçar para evoluir, mais nossos olhos serão bons, mais nós seremos luz. Então,
Emmanuel nos traz uma mensagem, deixa eu achar aqui, sobre essa questão dos olhos, né? Está no livro Reformador. Diz Emmanuel assim: olhos, patrimônio de todos. Encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. Olhos de malícia, isso que é a relação que eu estava me referindo, né? Da gente com os nossos próximos. Então tem aqueles que têm olhos de malícia, olhos de crueldade, olhos de ciúme, de ferir, de desespero, de desconfiança, de atrair a viciação, de perturbar, de reparar males alheios, de desencorajar as boas obras, de beleza, de irritação. Se aspiras, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, ama e ajuda, aprende e perdoa sempre, e guardarás contigo os olhos bons, a que se referiu o Cristo de Deus, instalando no próprio Espírito a grande compreensão suscetível de impulsionar-te à glória da eterna luz. Então a gente tem que refletir se nós temos todos esses olhos, né? De malícia, de crueldade, de ciúme, de ferir. E qual que é a solução para isso? Nos trazer ama e ajuda. Simplesmente relembrando o que Jesus nos ensinou. Porém, muitos de nós ainda têm os olhos voltados apenas para as coisas ruins, né? Então, muitos ainda gostam de reclamar, já acorda reclamando, já foca no problema, né? Em vez de buscar a solução, está sempre focando no problema. Como foi dito no começo, o pensamento ele gera uma vibração e as nossas células acabam respondendo por isso, né? Como se diz, o pensamento tem poder. Então, se a gente fica nessa de focar no problema, de achar que tudo vai dar errado, que aquele dia eu acordei com o pé esquerdo e hoje vai dar tudo errado, aí a primeira fechada que a gente leva no trânsito, a gente fala: tá vendo? Falei que hoje ia ser um bom dia, né? Então aí tudo vai caminhar, mas por quê? A gente está com olhos de ver o lado negativo das coisas. Acontece, né? Quem aqui no trânsito de Araçatuba vai tranquilo? Sai tranquilo, não leva uma fechada, ninguém passa na preferencial, quase te acerta, ninguém passa no sinal vermelho. O trânsito de Araçatuba é maravilhoso, né? Então, acontece, né? A gente vai bater o dedinho na mesa, acontece. A gente vai esquecer a marmita em casa na hora do almoço. Então, a gente está sujeito a tudo, né? Mas se a gente for focar nisso, a gente fala: tá vendo? Eu falei que hoje o dia vai ser bom. É como eu disse no começo, a gente tem opções diante das dificuldades, né? Resultei, é igual a história do leite derramado. Derramou o leite. Vai ter aquele que vai falar assim: quem que derramou o leite? Quem que não viu? Eu falei, sujou, não sei o que, vou ter que limpar. Vai ter aquele que derramou, tem mais leite para ferver, tem que buscar para outra, né? Então a gente tem essas duas opções. Reclamando vai resolver o problema. Então, se a gente pensa assim, a gente se torna vítima daquilo que a gente admite, cria e nutre persistentemente em nós mesmos. É o nosso pensamento que vai alimentar tudo isso. E ao contrário, acreditando no bem, mentalizando o bem, esperando apenas o bem, nossos dias transcorrerão tranquilos e ditosos, pois, como disse o Mestre, o que buscarmos, acharemos. Não quer dizer que se a gente pensa no bem, que a gente não vai ser fechado no trânsito, a gente não vai bater o dedinho, não quer dizer isso. Vai acontecer também, né? Só que a gente vai ver de outra forma, a gente não vai dar tanta importância, né? Então é necessária a nossa mudança interior, porque, como diz Jesus em Mateus, a boca fala o de que está cheio o coração, né? Mas, como eu disse, a gente vive num planeta ainda de provas e expiações, que existe sofrimento, existe violência, existem muitas coisas aí para nos testar, né? A doutrina espírita é tão maravilhosa que ela nos explica o porquê de tudo isso, né? Então, na questão 176 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Responde os Espíritos: sofrendo a prova de uma nova existência. Então, aqui está a resposta.
Por que existem sofrimentos ainda na Terra? Por que existem doenças, existem guerras, né? Para que a gente, através dessas provas, possa se depurar, parar as nossas arestas. É interessante porque a gente conversa com irmãos de outras religiões, e eu converso com uma amiga minha que é católica, e um dia a gente conversando, ela fala assim, mas Deus é o bem e o mal. Porque se Deus criou tudo e o mal existe, foi Deus que criou o mal. Então Deus é o bem e o mal, né? Então essa é a compreensão que eles têm de Deus. E aí eu falei que a gente tem essa visão, que a gente tem uma visão de um Deus que é amor, justiça, infinita bondade, né? E como diz o livro A Gênese, de Kardec, né? Tudo que é infinito, ele não tem um antagonismo, né? Então uma bola, até esse exemplo, uma bola que é infinitamente branca, ou inteira branca, ela não tem nenhuma mancha, ela é toda branca. Então, sendo Deus infinita bondade, ele não tem nada de mal. Mas a maldade não existe, a gente entende como maldade, né? Mas o que é a maldade? Apenas a ignorância, apenas o desconhecimento, né? A gente já foi assim também. A gente já provavelmente já roubou, já matou, né? Já torturou. Hoje a gente não consegue fazer mais isso, né? Não consegue, né? Não, né? Tá bom. Fiquei com medinho agora. Então a gente não consegue roubar, né? Furtar. A gente sabe que o que é do outro é do outro, o que é da amiguinha não é nosso, né? Mas a gente já passou por isso. O que é? A ignorância. A partir da nossa evolução, hoje chegamos num ponto que a gente não faz mais isso. A gente não rouba, não mata, mas a gente ainda é orgulhoso, a gente ainda é vaidoso, ainda tem coisas a melhorar. Melhoramos muito, né? Então ainda existem irmãos que estão na fase do que a gente já passou. O irmão que acha certo roubar, que acha certo tirar a vida do outro. Não é a maldade, é a ignorância, né? Vai chegar um dia que eles vão saber que não pode fazer isso também. Vão entender isso. Então todos dizem em espiritualidade, todos porém que já despertaram para as responsabilidades de construir e elevar, são chamados a ver e raciocinar na construção do bem comum. E o Senhor nos permite identificar o mal, não para que analisemos sob a ótica do pessimismo ou da revolta, usando as mesmas armas do homem velho, e sim para que colaboremos com ele na eliminação das sombras em benefício da luz. Então é isso, por que Deus permite que exista o mal, digamos assim, né? Justamente para que a gente entenda que aquilo ali é errado, né? Não para que a gente foque no mal, no problema, mas para que a gente entenda e possa resolver, né? E aí, como eu disse, se a gente é cristão, a gente tem que seguir o exemplo do mestre, né? Tentar, vamos chegar lá um dia, né? Vai demorar um pouquinho, a gente vai chegar. E aí a gente fica pensando como que deve ser o olhar de Jesus. Vamos pensar quando Jesus estava aqui na Terra. Como que era o olhar de Jesus para toda a humanidade? Então, Emmanuel nos traz uma mensagem no livro Viajou, que ele fala assim, o olhar de Jesus. Recordemos o olhar compreensivo e amoroso de Jesus, a fim de esquecermos a viciosa preocupação com o argueiro, que por vezes aparece no tom visual dos nossos irmãos de luta. O Mestre Divino jamais se deteve na faixa escura dos companheiros de caminhada humana. Em Bartimeu, o cego de Jericó, não encontra o homem utilizado pelas trevas, mas sim o amigo que poderia tornar a ver, restituindo-lhe desse modo a visão que passa, de novo a enriquecer a existência. E Maria de Magdala não enxerga a mulher escura pelos gênios da sombra, mas sim a irmã sofredora. Por esse motivo, instaura a dignidade própria, nela plasmando a beleza espiritual renovada que lhe transmitiria mais tarde a mensagem divina da ressurreição eterna. Em Zaqueu,
não identifica o expoente da usura ou da progressão técnica, e sim o missionário do progresso enganado pelos desvarios da posse, e por essa razão devolve o trabalho e o raciocínio de administração sábia e justa. Em Pedro, no dia da negação, não repara o cooperador enfraquecido, mas sim o aprendiz vigilante, a exigir compreensão e carinho, e por isso transforma com o tempo no baluarte seguro do Evangelho nascente, operoso e fiel até o martírio e a crucificação. Em Judas, não surpreende o discípulo ingrato, mas sim o colaborador traído pela própria ilusão. E embora sabendo fascinado pela honraria terrestre, sacrifica-se até o fim, aceitando a flagelação e a morte para doar-lhe o amor e o perdão que se estenderiam pelos séculos, sorguendo os vencidos e amparando a justiça das nações. Busquemos algo do olhar de Jesus para nossos olhos, e a crítica será definitivamente banida do mundo de nossas consciências, porque então teremos atingido o grande entendimento que nos fará discernir em cada ser do caminho, ainda mesmo quando nos mais inquietantes espinheiros do mal, o irmão nosso, necessitado, antes de tudo, de nosso auxílio e de nossa compaixão. Da mesma forma que a gente necessita, que os nossos irmãos também entendam que a gente é imperfeito, que a gente erra, E para finalizar, Divaldo Franco também traz uma mensagem sobre o olhar de Jesus. Diz assim: quantas vezes me tenho perguntado como seria o olhar de Jesus? E depois de reflexionar duramente, eu busquei alguns personagens do Evangelho. O olhar de Jesus para Maria Madalena foi silencioso, e só o coração dela ouviu: não voltes a pecar. O olhar dele a Zaqueu, o avarento, cobrador de impostos, foi também uma doce canção que ele escutou na volata da alma: hoje a felicidade entrou em tua casa. A mulher surpreendida em equívoco e quase apedrejada defronte do templo de Jerusalém, na canícula da manhã de sol forte: ninguém te condenou, também eu não te condeno. O olhar de Jesus a Marta, que se afadigava nas coisas materiais que ficam, e na doce Maria, que contemplava com um sorriso de paixão, uma suave ternura no limite do coração: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. O olhar de Jesus a Dimas, que a história chama bom ladrão: eu te prometo, estarás comigo um dia depois que passarem as tormentas. O olhar de Jesus para mim, para nós, está dizendo baixinho: bom ânimo, eu vos amo desde ontem e vos amarei até o final dos tempos. Confiemos, Jesus nos conhece a todos e nos ama mesmo assim. Busquemos algo no olhar de Jesus para os nossos olhos. Então, queria finalizar com essa mensagem. Jesus nos conhece a todos e nos ama mesmo assim. Então, apesar de todas as nossas imperfeições, Jesus nos ama. Eu agradeço pela paciência, pelas boas orações. Que Deus nos ampare, nos abençoe. Que todos nós tenhamos um final de semana aí, finalzinho de semana excelente. O mês que está entrando seja um mês abençoado para todos nós. Muito obrigado.